Capítulo 1, Daniel capítulo 1, versículo 1. Eu não estou muito bem com a minha voz hoje, vou procurar falar de uma maneira mais tranquila, que eu gosto de pregar gritando, gosto de pregar, e vou procurar ser o mais claro possível. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1. Daniel 1, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus, Daniel, capítulo 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinai, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E pôs os utensílios da casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos pôs os nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias ou do manjar do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos eunucos. Amém, irmãos? Amém, queridos? Esse texto aqui, irmãos, nós vamos estar discorrendo sobre ele nessa noite. E esse texto ele fala de jovens que o inimigo colocou os olhos neles. O inimigo estava com os olhos voltados para os jovens do povo de Deus naquela época. Diz a palavra de Deus que o povo de Deus foi levado cativo pelo rei da Babilônia para Sinai. E lá em Sinai, irmãos, uma ordem veio do rei Nabucodonosor: eu quero que vocês separem os jovens, todo jovem de boa aparência, todo jovem que tem sabedoria, que tem conhecimento em ciência, que são entendidos no conhecimento, separem eles para mim. Eu quero esses jovens. E foi determinado que desse a esses jovens a porção do manjar do rei. E eles eram então alimentados com a porção do manjar do rei. E aqui, irmãos, eu vejo uma estratégia muito
eficaz de Satanás, que é a estratégia de educar os jovens para que eles aprendam através da educação o seu estilo de vida, aprendam através da educação o seu conceito de vida. Irmãos, a Babilônia, diferente dos outros impérios, o Império Persa, por exemplo, ele era um império que, quando capturava outras nações, eles permitiam que as nações adorassem os seus deuses. Estado laico, vamos dizer assim, né? Cada um tem o seu Deus e você tem liberdade para adorar. Na Babilônia não. Na Babilônia, a intenção dos caldeus era transformar todo o povo em caldeu. Ou seja, nós vamos tirar a sua identidade, nós vamos tirar de você a sua fé, nós vamos fazer de você uma nova pessoa, mas segundo os padrões do nosso reino, segundo os padrões e os valores do nosso reino. Então a visão, irmãos, dos babilônios como caldeus era essa. E Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram para lá, e eles estavam lá neste reino. E a pergunta que veio no meu coração é: como servir a Deus no território do inimigo? Como servir a Deus no território do inimigo? Irmãos, nós que estamos aqui na terra, nós temos que entender que nós somos filhos de Deus porque estamos em Jesus Cristo. Amém? Quem está em Jesus aí? Quem já aceitou Jesus? Amém? Então você é servo de Deus, você é servo de Deus. Porém Jesus diz assim: o mundo jaz no maligno. Isso quer dizer, irmãos, que nós somos servos de Deus, mas estamos vivendo num território em que o inimigo das nossas almas governa. É ele que está governando esse mundo, é ele que está ditando as regras desse mundo, regras, irmãos, que interferem diretamente ou indiretamente na nossa vida. E aqui, irmãos, nós podemos tirar desse texto um paralelo para as nossas vidas, que assim como Daniel e aqueles jovens estavam vivendo na terra ou no território do inimigo, eles tinham que servir a Deus lá, assim também é a nossa realidade hoje. Nós estamos vivendo num mundo pecaminoso, onde Satanás com certeza tem trabalhado de uma maneira muito forte para induzir as pessoas a um estilo de vida corrompido, a um estilo de vida contraditório aos padrões estabelecidos na palavra de Deus, e nós temos que servir a Deus nesse mundo. Nós estamos na terra para servir a Deus. O mundo está corrompido, o mundo está se perdendo a cada dia, porém nós estamos em Deus e Deus está em nós. O mundo está se perdendo, porém nós estamos na terra para ser sal da terra e luz do mundo. Em outras palavras, Deus está dizendo assim para mim e para você: você está no mundo de trevas, mas você é luz. Você está no mundo perdido, mas você já foi achado, e em você existe capacidade, poder, para que você possa fazer a diferença. Então o que Deus queria de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, era que eles fizessem a diferença. Então nós estamos aqui hoje pensando em crianças, nós estamos pensando aqui em jovens, né? O inimigo estava com os olhos voltados para aqueles jovens. E eu quero perguntar para você nessa noite: como que nós podemos servir a Deus no território do inimigo e ter êxito na nossa missão, ter êxito nessa missão de agradar a Deus, de servir a Deus, de fazermos a diferença? E a primeira coisa que eu quero destacar, e o Ministério de Louvor já levou uma casquinha disso aqui no ensaio, é que no território do inimigo, irmãos, eu e você, como servos de Deus, nós precisamos ter uma visão crítica das circunstâncias, das situações, de tudo que nos é oferecido baseado na nossa fé. Então eu e você, que vivemos nesse mundo, nós precisamos ter uma visão crítica do mundo, das situações que nos servem, do que nos é oferecido pelo mundo, baseada na nossa fé, baseada nos princípios e valores da nossa fé, baseada nos princípios e nos valores da palavra de Deus. Porque ali, irmãos, nós vemos que a primeira atitude do rei era conquistar o coração dos jovens, seduzir os jovens. Diz a palavra de Deus que o rei mandou que servissem aos jovens iguarias, manjares, coisas gostosas.
E ali naquela bandeja nós vemos que havia a ação da sedução. O mundo naquela época, influenciado pela ação de Satanás na vida do rei, queria seduzir o coração dos jovens. Então, uma palavra que salta muito forte no meu coração nessa noite é sedução. Cuidado com a sedução do mundo, porque em muitos países onde o cristianismo é perseguido, a palavra forte contra os cristãos é perseguição. Se você vai para a China, por exemplo, um país comunista, socialista, que persegue a igreja, lá, irmãos, a grande luta dos crentes é contra a perseguição. É difícil uma igreja lá ficar aberta, ter cultos regulares, as pessoas terem liberdade para ler a Bíblia, como nós temos aqui. O contexto lá é perseguição. Mas aonde a Bíblia pode ser aberta, como é o caso do Brasil, como é o caso do Ocidente de uma maneira geral, o perigo não é a perseguição, aparentemente não é a perseguição, mas a sedução. Hoje, irmãos, o inimigo tem procurado trabalhar, eu olho para esse texto e vejo de uma maneira muito clara a sedução do inimigo tentando conquistar o coração dos servos de Deus, tentando conquistar o coração daqueles que servem a Deus, para roubar o que? A sua identidade, para tirar de você o que é mais precioso. O que é mais precioso para mim, pastor? Minha casa, meu carro, meu emprego? Não, querido. Mais precioso, a coisa mais preciosa que você tem é a sua identidade em Deus. Porque, querido, com carro, com casa, com dinheiro, com todas essas coisas na sua posse, você pode ir para o inferno, se você perder a sua identidade. Agora, se você perder sua casa, seu carro, seu dinheiro, mas manter a sua identidade em Deus, você vai para o céu. Percam-se as coisas que vão ficar nesse mundo, mas que a sua alma seja preservada. Então o diabo, ele não está brincando, ele quer roubar não o que nós temos, ele quer roubar quem nós somos, ele quer roubar a nossa identidade. Irmãos, identidade é um valor muito acima das coisas que nos são oferecidas nesse mundo. E o diabo, ele não está preocupado com coisas materiais, ele está preocupado em nos tirar da presença de Deus, em nos tirar, irmãos, da face do nosso Deus, e tirar do nosso coração a amizade, o amor pelo nosso Deus. Então, quando o rei ele começa a trabalhar na vida dos jovens naquela época, ele começa a trabalhar com esse intuito: esqueçam quem vocês são, esqueçam a sua terra, esqueçam as suas origens, esqueçam o seu Deus e comecem a viver dentro da nossa cultura. Daniel, irmãos, ele olha para aquele manjar, quando aquele eunuco chega com aquele manjar para ele, ele olha e ele diz: eu não posso aceitar esse manjar, porque eu não posso me contaminar. Irmãos, eu fico pensando assim, eu estava estudando sobre esse manjar, por que Daniel, ele olhou para aquele manjar e ele viu contaminação? Eu encontrei 3 explicações. A primeira explicação é que no manjar do rei tinha carne de porco, e na lei dos judeus era proibido comer carne de porco, como qualquer também carne de outros animais impuros. Essa é uma explicação. A segunda explicação é que, além, vamos dizer assim, do alimento conter, vamos dizer assim, carnes que eles não poderiam consumir, que eram de animais impuros, também eram consagrados aos deuses daquele reino. Havia também essa consagração. E, terceiro lugar, eles também não comeram, não só por considerarem a questão da consagração aos deuses, não só por considerarem porque havia ali carne de animais impuros, mas também pelo fato deles não quererem ceder à cultura daquele reino. Então eu vejo, irmãos, que tudo isso havia ali, porque, irmãos, quando aquele império babilônico, eles sacrificavam os seus animais, eles sacrificavam os seus deuses, e aquele rei acreditava que quando eles comiam os manjares, os deuses traziam um poder sobrenatural para eles, terem entendimento sobre guerra, entendimento sobre como eles poderiam prevalecer sobre as outras nações. E então era necessário que os jovens que não serviam o rei comessem também.
E Daniel, ele tinha esse conhecimento, ele disse: eu não posso me contaminar. Não posso me contaminar. Por quê? Porque eu tenho um Deus verdadeiro, e eu não posso me contaminar com comida oferecida a deuses falsos. Eu já conheço o Deus verdadeiro. Então ele não se contaminou. Irmãos, Daniel tinha uma visão crítica. Ele não aceitava qualquer coisa que chegava para ele, qualquer coisa que vinha, ainda que com uma roupagem bonita, ainda que aparentemente inofensivo, ainda que fosse algo aparentemente, vamos dizer assim, normal, que não traria nenhum problema para a sua vida, mas ele sabia interpretar, segundo a palavra de Deus, os ardis do inimigo que estavam por trás daquelas situações. E eu fico preocupado conosco nos dias de hoje, se nós, como povo de Deus, muitas vezes temos uma visão crítica de tudo que nos é oferecido, de tudo que é trazido até nós. Será que nós realmente paramos para pensar se muitas vezes ali não está algo que de repente vai ofender a Deus, que vai ferir a nossa fé, que vai ferir a nossa relação com o nosso Senhor? Eu fico pensando se nós, nos dias de hoje, muitas vezes não estamos fracassando nesse sentido. Tudo que nos é oferecido, a gente está aceitando. E eu fico pensando, irmãos, que na época de Daniel, diante daquele manjar, se nós tivéssemos ali os teólogos liberais, Lucas deve saber um pouco sobre isso, eles diriam assim: Daniel, tem nada a ver não, meu irmão, ora e consagra e come, e um abraço, né? Ora, consagra e come, e foi ontem, esquece esse negócio aí, mesmo que tenha sido sacrificado aos ídolos, orou, acabou, e vai, come e pronto. E ainda teria um outro grupo que diria assim: Daniel, é o seguinte, a Bíblia manda a gente obedecer às autoridades constituídas, né? Então o rei foi constituído aí, ele está aí, então vamos comer, porque se a Bíblia está dizendo que a gente tem que obedecer às autoridades que Deus colocou lá, então vamos comer esse manjar aí, o restante Deus dá conta. Mas não era assim, irmãos, não era assim. O fato é que a palavra de Deus diz sim que nós temos que obedecer às autoridades, mas quando é que nós não temos que obedecer às autoridades constituídas em relação à palavra de Deus? Quando a autoridade manda a gente fazer alguma coisa em que nós temos que negar o que é a nossa fé. Temos que negar a nossa fé. Por exemplo, se hoje assume um governo aqui no Brasil e fala: olha, vocês não vão poder mais falar no nome de Jesus, e vocês vão ter que negar Jesus. Você negaria Jesus para obedecer uma autoridade constituída? É nesse sentido que eu estou dizendo. E aí, irmãos, hoje, por exemplo, eu fico pensando nas coisas modernas que são trazidas para nós. Às vezes são propostas para nós. E alguns dias atrás, um pastor amigo meu, ele passou para mim uma matéria sobre essa questão do avatar, um aplicativo que você no celular, onde você tira uma foto sua e cria um bonequinho para te representar. Quem já viu esse aplicativo? Ok. Eu fui estudar sobre isso. E na religião hinduísta, na religião hindu, irmãos, existem 3 deuses supremos: Brahma, criador de todas as coisas; Vishnu, que também invoca para si o poder de criador, mas ele é criador, conservador e destruidor ao mesmo tempo; e Shiva, que é a entidade feminina dessa religião. Avatar, irmãos, dentro da crença hinduísta, significa a representação corpórea do Deus Vishnu, e ele tem 10 avatares, e dos 10, 2 são os mais conhecidos: Buda e Krishna. Então, o que é um avatar? O avatar nada mais é, dentro da crença hinduísta, do que uma reencarnação de Vishnu corpórea, que o representa de forma física na Terra. Isso é avatar. Avatar significa também transformação, mudança. E eu fico pensando, irmãos, às vezes essas coisas vêm para nós, e a gente começa a aderir, a aceitar, e colocar e fazer uso dessas coisas.
E a gente não para para pensar no significado, muitas vezes, espiritual que existe por trás dessas situações. Eu não estou dizendo aqui para você nessa noite, você está em pecado, você está fazendo isso. Se você está fazendo isso, você vai ter que sair da igreja. Se você está fazendo isso, você não vai poder participar de tal ministério. Deus, não. A minha intenção não é essa, irmãos. A minha intenção é apenas despertar o teu coração, porque Daniel, ele estava diante de um manjar, mas aquele manjar, ele disse: eu não vou me contaminar com isso. Então, irmãos, a gente tem que parar para pensar, tudo que nos é proposto, será que realmente cabe para nós? Será que é para o nosso uso? Será que realmente é conveniente nós usarmos? Às vezes a gente gosta de uma palavra porque está na moda, mas, irmãos, essa palavra Avatar, ela está intrinsecamente ligada com o culto hinduísta. Então pensa que Avatar é uma manifestação corpórea que representa um espírito. Aí você vai lá e cria um ser, a sua imagem, a sua semelhança, que vai te representar. Eu, particularmente, fico preocupado, Talvez alguém fale: mas pastor, qual é o problema disso? O que eu posso sofrer com isso? Qual que é o problema espiritual que isso vai trazer na minha vida? Eu não sei, irmão. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei qual é o problema espiritual que isso possa trazer para a sua vida. Mas eu me preocupo se de repente, de uma forma tecnológica, eu não estou fazendo um ritual hinduísta. E se de repente aquilo não vai interferir na minha fé, não vai abrir uma brecha para o inimigo entrar na minha vida, não vai desagradar o coração de Deus. Então eu, particularmente, pastor Galdinei, me preocupo com essas coisas. Eu me preocupo. Eu, pastor Galdinei, não vou mexer com isso. Se você quiser mexer, isso é um problema seu. A liberdade é sua. Eu não posso entrar no seu livre-arbítrio, eu não posso entrar na sua liberdade. Porém, eu, como pastor, eu tenho que trazer para você as realidades presentes no nosso tempo, que muitas vezes podem ser usadas pelo inimigo para ele ter acesso à nossa vida. Aí de repente você começa com um problema espiritual, você começa a ter dificuldades, você não sabe onde que você está sendo atingido. Porque a proposta da palavra Avatar é transformação. Mas que transformação? Uma transformação para o bem? Uma transformação para o mal? Uma transformação que vai fazer bem no meu relacionamento com Deus? Ou não? Não sei. Mas eu sei que as coisas desse tempo nós precisamos ter uma visão crítica. Eu tenho uma visão crítica de tudo, irmãos. Eu não posso me dar o luxo de brincar com essas coisas diante de tantas experiências espirituais, de batalha espiritual que eu já enfrentei. Eu não posso simplesmente olhar para essas coisas e falar: tem nada a ver. Irmãos, baleia azul, o que aconteceu com quem estava mexendo com isso, irmãos? Com jovens estão jogando esse tal de jogo de baleia azul. O que estava acontecendo? Estavam se cortando. Jovens estavam se mutilando, se matando. Irmãos, Satanás, ele não brinca. A cultura daquela época era uma cultura que influenciava profundamente a vida de todos que faziam parte daquele reino. E a cultura dos dias de hoje também é uma cultura muito forte no virtual. Eu quero dizer uma coisa para você: não subestime o poder da intimidade para o bem ou para o mal, porque a intimidade com aquilo que você mais convive vai influenciar muito na sua identidade, vai influenciar muito na sua vida. Quem assistiu aquele filme que passou no ano passado, um filme Mais Que Vencedores? Quem assistiu esse filme? Priscila, quem mais? Eu assisti também o Caio. Esse filme é um filme gospel, que é dos meus produtores do Vencendo Gigantes, E esse filme conta a história de um treinador de basquete que perdeu o time de basquete, e aí na escola ele teve que começar a treinar cross-country, e só tinha uma menina lá, uma menina negra, que participava desse esporte. E ele teve que ir no hospital um dia, e lá dentro do hospital ele conheceu um homem que estava acamado, ele era cego. E ele começou a desenvolver amizade com esse homem. E esse treinador ficou muito para baixo, ele ficou muito desanimado quando ele perdeu o seu time de basquete. Ele começou a desabafar com aquele homem com que ele fez amizade no hospital, que na realidade era o pai da menina que ele iria treinar.
E aí um belo dia, aquele homem que estava naquela cama, cego, ele fez uma pergunta para aquele treinador. Ele falou: quem é você? Quem é você? Aí ele falou assim: eu sou um treinador de basquete. Aí ele falou: mas e se você perder esse cara? Aí eu sou um professor de história. Tá, mas e se você perder esse cara? Aí eu sou um marido, eu sou um pai. Tudo bem, tomara a Deus que você não venha perder a sua família. Mas se você perder essa condição de ser marido, de ser pai, quem é você? Aí ele ficou pensativo. Aí ele falou assim: eu sou um cristão. Aí ele falou: isso é importante para você? Aí ele falou: claro, é muito importante. Ele falou: mas por que você só falou isso depois de você ter falado tantas outras coisas? Se ser cristão é tão importante para você, por que ficou em quarto lugar na sua vida? Aí o homem que estava na cama deu uma resposta para ele. Ele falou: sua identidade ela será formada, estabelecida através daquela situação que é mais importante na sua vida e com a qual você gasta mais tempo no seu viver diário, aquela a qual você mais se dedica todos os dias. É aquela situação que vai formar quem você é. Aí eu fiquei pensando, irmãos, quem você é? Você que está aqui nessa noite, quem você é? Isso é muito relacionado com quem você tem mais intimidade, né? Com quem nós gastamos mais tempo no nosso dia a dia. Ah, pastor, eu sou de Jesus. Mas você gasta muito tempo com Jesus? Você investe muito tempo com Jesus no seu dia a dia? Ou a sua intimidade muitas vezes é maior com o seu celular, é maior muitas vezes com a sua televisão, é maior muitas vezes com outras situações da sua vida? E muitas vezes Deus, Jesus, Ele nem sequer ocupa 10% do seu tempo diário. Eu quero dizer uma coisa para você, que muitas vezes a minha identidade, a sua identidade está se perdendo, porque nós estamos tendo mais tempo para o mundo, estamos tendo mais tempo para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Daniel estava no mundo, mas ele não era do mundo. Daniel estava na Babilônia, mas ele não era da Babilônia. Ele era de Deus. Ele era de Deus. O coração dele era de Deus. E eu fico preocupado quando os crentes não estão nem um pouco preocupados se aquilo que eles estão vivendo, fazendo, aceitando, agrada ou não o coração de Deus. Irmãos, nós que estamos aqui, nós temos que entender que em primeiro lugar na nossa vida tem que estar quem, irmãos? O nosso Deus. O nosso Deus. Daniel, irmãos, ele não permitiu que aquele manjar entrasse na sua vida, porque Deus estava em primeiro lugar no seu coração. Quando, irmãos, Deus está em primeiro lugar no nosso coração, nós conseguimos ver o certo e o errado. Nós conseguimos ver, irmãos, o bem e o mal, porque Deus é o centro da nossa vida. Mas quando Deus não é o centro da nossa vida, a gente não consegue ver o erro, a gente não consegue ver o mal, a gente simplesmente aceita o que nos é oferecido. Então hoje, pare para pensar na sua vida. Será que tudo que está entrando na sua vida é de Deus? Tudo que está entrando na sua vida vem do Senhor? Vem com a aprovação de Deus? Será que isso está te fazendo bem? Tudo que está entrando na sua vida está te fazendo um crente mais fervoroso, mais dedicado, mais pronto a servir a Deus? Ou o que está entrando na sua vida está te esfriando, te levando para longe de Deus, te fazendo muitas vezes negligenciar a vida de oração, vida de leitura da palavra, vida de culto? O que está acontecendo com as coisas que estão entrando na sua vida e o que essas coisas estão fazendo na sua vida em relação à tua relação, teu relacionamento com Deus? O manjar do inimigo, muitas vezes, ele vem como algo que agrada os nossos olhos, os nossos sentidos. Na bandeja do inimigo, irmãos, tem sexo fora do casamento. Na bandeja do inimigo tem bebedeira, tem orgia, tem droga, tem enriquecimento ilícito. Na bandeja do inimigo tem as ideologias do mundo, né? Muitas vezes nós somos crentes, mas estamos defendendo ideologias que a Bíblia não defende. E esse dia eu fiquei triste, irmãos, porque
Eu vi crente defendendo liberação de drogas, defendendo aborto, defendendo, irmãos, homossexualismo, defendendo bebedeira, defendendo liberação de maconha, crentes defendendo tudo o que a palavra de Deus não defende. Ou seja, eu pergunto, o mundo está ou não está entrando na igreja, irmãos? O mundo está ou não está entrando no coração dos crentes, irmãos? Ah, mas maconha, todo mundo planta em casa. Irmãos, nós não podemos abrir mão de quem nós somos, né? Igreja não é casa de licenciosidade. Igreja é lugar de tratamento. Igreja é hospital. Igreja é lugar de treinamento, de aperfeiçoamento espiritual. Mas hoje tem muita gente aceitando as propostas do inimigo, os manjares do inimigo, as sugestões do inimigo sobre aquilo que é certo e sobre aquilo que é errado. Eu e você que estamos aqui precisamos parar para pensar: em que eu estou firmado? Quais são os valores da minha vida? O que determina a minha identidade? Irmãos, se nós queremos manter a nossa identidade, a gente tem que se preocupar mais com os valores espirituais da nossa vida do que com as necessidades materiais do nosso corpo, porque as necessidades materiais do seu corpo são importantes, te ajudam a permanecer em pé fisicamente, mas os valores espirituais vão te manter em pé diante do julgamento de Deus. Não perca a fidelidade, lealdade, santidade por causa de dinheiro, por causa de prazeres, por causa de manjares que o mundo muitas vezes oferece. Irmãos, é melhor você continuar. Às vezes perca no material, perca oportunidades no material, mas fique firme no espiritual, porque é um tempo aonde o Senhor vai passar a igreja dele na peneira. Diz a palavra de Deus que o julgamento de Deus começa pela casa de Deus. O julgamento de Deus começa pela sua casa. Ou seja, antes de Deus julgar o mundo, Deus vai julgar a igreja. Vou repetir: antes de Deus julgar quem está lá fora, Deus vai julgar quem está aqui dentro. Porque nós somos deixados para mudar o mundo, para transformar o mundo. Agora, se o mundo está transformando a vida da gente, o que vai acontecer? Deus vai começar a julgar. Deus vai começar a julgar o povo dele. Irmãos, por que Daniel, Mesaque, Daniel, Ananias e Azarias foram parar na Babilônia? Porque o povo de Deus começou a se afastar de Deus. Deus falou: vou permitir que o rei da Babilônia venha e se apodere de vocês. Daniel, Misael, Azarias e Ananias não fizeram nada para estar lá, mas o pecado coletivo colocou eles lá. Então, se a igreja, irmãos, começar a se entregar ao pecado, quem está querendo servir a Deus de verdade vai passar perto, vai passar luta, vai passar pela prova. Por quê? Porque Deus vai começar a julgar seu povo. Porque antes de Deus julgar o perdido, que já está perdido, Deus vai julgar aquele que já foi salvo, mas está vivendo como perdido. Você foi salvo, mas você não pode voltar a viver como perdido. Nós temos que viver para a glória de Deus. Então, se nós estamos aqui nessa noite, precisamos pensar: quem manda na minha vida? É Deus ou o mundo? Né? Uma outra situação que eu quero destacar para você é que você precisa novamente se reapaixonar pelo que é simples e acreditar no poder que está por trás daquilo que é simples. Irmãos, Daniel, ele pediu ao eunuco que lhe desse água e legumes no lugar dos manjares do vinho. Água e legumes é simples ou não, irmãos? Olha para o manjar. Churrasco. O que tem no manjar? Churrasco, pudim, Coca-Cola com limão, sei lá, pensa em tudo aquilo que você gosta. É o que tem lá. Aí de repente ele, água e legumes. Simples. Mas foi através da água e do legume que o milagre de Deus veio sobre a vida deles. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo
em que ninguém quer ser simples, a gente quer ser sofisticado, a gente quer tudo na sofisticação, a gente quer, irmãos, aquilo que foge da simplicidade. Nós vemos um tempo em que a gente gosta demais do que nos é trazido pela televisão, aquilo que nos é trazido através de jogos, aquilo que nos é trazido pelos meios eletrônicos, mas a gente tem dificuldade de gostar de Bíblia, porque a Bíblia é muito simples. Eu vou dizer uma coisa para você: não espere sair uma série na Netflix, Jesus e os 12 apóstolos, para você começar a ler a Bíblia. Não espere ser um joguinho, caminhando com Jesus, onde você passa de fases até chegar no céu. Isso não vai acontecer, né? Não espere lá no Premiere parecer um time, né? Jesus e os 12 futebol clube, né? E a cada jogo eles deixam uma mensagem para você de Deus. Irmãos, não vai acontecer. Nós temos que nos reapaixonar pela Bíblia como ela é. Ela é simples, mas ela é poderosa. Ela tem o poder de mudar a nossa vida. Ela tem o poder de trazer Deus para mais perto de nós e de nos levar para mais perto de Deus. Então o simples está ficando para trás. A gente quer as coisas sofisticadas lá de fora, mas a gente não quer o simples de dentro. A gente não quer orar, a gente não quer ler Bíblia, a gente não quer participar de escola bíblica dominical, mas a gente quer ser abençoado, né? A gente quer ser abençoado. Nós somos um povo, irmãos, que estamos aprendendo a cada dia a duvidar das coisas de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Se há 20 anos atrás pegasse uma fita de VHS, quem conhece fita de VHS aí? Aquela com uma bobina, né? Passasse um vídeo assim, mostrando um milagre, o Senhor curando a perna de uma pessoa, crescendo, todo mundo choraria, se quebrantaria só de ver aquela imagem. Hoje em dia, vendo um vídeo desse no WhatsApp, qual é a primeira pergunta que a gente faz? Será que não é fake? Será que é de verdade? Isso aqui é montagem. É ou não é, irmãos? A gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para as coisas espirituais e acreditar nelas, porque o mundo que a gente vive hoje é o mundo da dúvida, é o mundo do fake, é o mundo da mentira, né? Nada mais é de verdade, tudo tem que ser desconfiado. A gente tem que desconfiar de tudo. Por quê? Porque é o mundo do engano. E realmente hoje a gente tem que estar realmente avaliando tudo. A gente tem que estar realmente colocando tudo à prova para saber se realmente é verdade. Porque nós estamos vivendo um mundo de engano, de mentira, só que a palavra de Deus continua sendo a verdade. A palavra de Deus continua trazendo para nós a verdade. Então nós precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos crer que ela é a verdade. Se você começa a deixar de lado os valores espirituais da sua identidade, porque a sua identidade não está naquilo que você tem, não está naquilo que você é por fora, mas está nos valores que você carrega no seu espírito, no seu caráter. Aí está o seu verdadeiro ser. Mas se você começa a deixar de lado quem você é interiormente, para valorizar o que você tem que ganhar materialmente, você se torna vítima do secularismo. O que o secularismo faz? O secularismo, primeiro, ele nos pressiona através do sistema social, político e cultural, para que ele faça a vontade dos homens, não a vontade de Deus. Então a política, o meio social e a cultura diz: você tem que fazer isso, e não a vontade de Deus, e não o que a Bíblia diz. Então tem muita gente que está mais preocupada em fazer o que o mundo faz, está mais preocupado com a vontade dos homens, com o parecer dos homens, com o entendimento dos homens, do que com a palavra de Deus. Então nessa noite, eu quero que você pense nisso. Será que você tem sido uma pessoa que realmente está firmado em Deus? A sua mente, o seu coração estão firmados no Senhor? Ou você está secularizado? Você é um crente que conhece a Deus, mas tudo que o mundo te oferece você aceita.
Tenha a visão clara de quem é o seu maior tesouro. Quem que é o seu maior tesouro? Quem era o maior tesouro de Daniel na Babilônia, irmãos? Quem que era o maior tesouro de Daniel na Babilônia? Era Deus. E o seu relacionamento com Deus. Então Daniel, tudo que ele fazia, ele se preocupava em não perder o seu relacionamento com Deus, porque Deus era o seu maior tesouro. Qual é o seu maior tesouro hoje? Será que o seu maior tesouro é o Senhor? Então, se o seu maior tesouro for o Senhor, tudo que você fizer, você vai se preocupar no sentido de que aquilo não vai interferir no seu relacionamento com Deus. Quando Daniel, irmãos, foi levado à cova dos leões, ele não deixou de orar, ele não deixou de buscar a Deus, ainda que ele corresse risco de vida. Por quê? Porque ele não queria perder o seu relacionamento com Deus. O que eu e você estamos dispostos a perder, para não perder nada no nosso relacionamento com Deus? Pare para pensar nisso. Será que eu e você muitas vezes estamos sacrificando coisas importantes por causa de Deus? Ou estamos sacrificando Deus por causa das coisas importantes que o mundo nos oferece? Então, quem que você está sacrificando? O seu relacionamento com Deus ou o seu relacionamento com as coisas do mundo? E em último lugar, arrisque-se na fé. Tenha coragem de se arriscar na fé. Daniel, ele se arriscou na fé. Ele disse: olha, eu vou comer legumes, eu vou tomar água, é um risco que eu vou correr pela minha fé. Deus vai me honrar no final. No final, ele foi honrado. Então, tudo que te propõe lá fora, às vezes você está numa empresa, e lá na empresa tem um monte de gente se corrompendo. Aí fala: você tem que se corromper também, senão você vai perder seu emprego. E o que você vai fazer? Eu preciso do emprego, eu preciso do salário, eu não posso perder meu emprego. E muitas vezes o inimigo joga com a gente nesse sentido. Aí você tem que dizer: é o seguinte, eu posso perder meu emprego, mas eu não vou me corromper. Eu já vi gente ter esse tipo de atitude, e quem perdeu o emprego foi o outro que estava se corrompendo, e aquele que não se corrompeu ficou empregado. Por quê? Porque quem vai te manter no teu emprego, querido, é Deus que te colocou lá. Quem vai manter a porta aberta aonde você está é o Deus que abriu a porta para você lá. Então não se corrompa, né? O mundo tem muitas formas de corromper o teu coração, mas mantenha firme o propósito de ser um agente de Deus aonde Deus te colocou. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Como Daniel estava na Babilônia, mas ele também não era da Babilônia. Então assim sejamos nós também nesse tempo. Quero que você fique em pé nesse momento.